Já parei em muito lugar estranho nesse Brasil, mas só teve um que me fez sentir que eu tinha passado do ponto de estar vivo. Eu não sou mais do tipo que fala muito. Fui ficando assim depois que a estrada virou minha casa. Não porque eu goste, mas porque eu não tenho outro canto mesmo. Tem coisa que empurra a gente para longe sem aviso. No meu caso, foi meu filho, mas não tô aqui para falar disso agora não. Só quero dizer que a gente muda. Muda até o jeito de ver o que é medo. Eu achava que medo era não conseguir pagar as contas, ou ver o carro derrapar na curva. Hoje eu sei que medo é outra coisa. Medo mesmo é parar num lugar onde você sente que alguém te esperava, mesmo sem te conhecer. Era uma madrugada fria, das frias mesmo, que é raro naquele trecho do Maranhão. Eu estava vindo de Teresina, destino era Bacabal, carga leve, sem pressa. Tinha cortado o caminho por uma estrada mais antiga, entre São Mateus e Presidente Dutra, que quase ninguém usa mais. Mais reta, mais vazia e, por isso mesmo, mais silenciosa. Ali, pela altura do quilômetro 117, tem um recuo, um mirante natural, bem discreto. Quem não conhece passa batido. Eu parei ali. Sabe quando o corpo pede uma pausa, mesmo que a cabeça diga para seguir? Era 3 da manhã, motor ainda quente, garrafa térmica no banco do lado e o costume de sempre: parar, urinar, tomar um café olhando nada e seguir. Eu desci do caminhão e já senti aquele vento meio úmido cortando por dentro da camisa. A neblina fina deixava tudo meio esbranquiçado, como se a estrada tivesse virado um sonho, ou um lugar que não devia estar acordado naquela hora. Foi só quando eu estava perto da mureta que notei ele. Já estava ali, sentado, corpo meio curvado para frente, como quem se cansa de olhar para o mesmo vazio. Usava uma camisa bege, calça escura. Mas o que me prendeu não foi a roupa. Foi o jeito de estar parado. Parecia parte do guarda-corpo, imóvel. O vento vinha por trás e mexia nas folhas da beira do mato, mas não mexia nele, como se o vento passasse por ele como passa pelo concreto. Eu travei ali. Não era medo ainda. Era só aquele desconforto de perceber que não se está sozinho quando se achava que estava. E uma pontada estranha, como se eu conhecesse aquela figura de algum lugar, mas não sabia dizer de onde. Dei uns passos para trás como quem disfarça. Fui ali perto do mato e fiz o que tinha que fazer. Urinei, o tempo todo tentando escutar algum som vindo dele. Um pigarro, um suspiro, um mexer de pé. Mas não vinha nada. E é aí que o medo começa. Não no que a gente vê, mas no que devia estar ali e não está. Como o som da respiração de alguém vivo. Eu terminei, fechei o zíper rápido e virei para voltar. Só que quando passei pelo guarda-corpo de novo, escutei um barulho diferente. Não vinha de onde ele estava. Vinha lá de baixo do barranco, da parte da mata que a gente nem vê direito à noite. Era um toque-toque-toque, pausado. Como se alguém batesse madeira em madeira lá longe, baixo, mas constante. Como um aviso que ninguém ensinou a entender. E eu não entendi mesmo. Só senti a espinha arrepiar. Fingi que não ouvi. Voltei para o caminhão devagar, sem olhar muito. Subi, fechei a porta, mas não liguei o motor. Fiquei ali, parado, de olho no retrovisor lateral. Ele estava lá. Do mesmo jeito, só que agora eu conseguia ver o perfil. A cabeça virada levemente para a esquerda, o ombro um pouco mais para frente. E foi nesse momento que o negócio pesou. A lua, que antes estava meio escondida, apareceu no céu limpo e iluminou bem a lateral do rosto dele. Só que não tinha rosto. A parte da frente não tinha nada, nem sombra, nem relevo. Como se alguém tivesse passado uma mão forte ali e apagado. Era pele, mas sem traço nenhum. Nem buraco de nariz, nem boca, nem sobrancelha. Nada. Só uma superfície lisa, pálida e quieta. A mão tremeu no volante. Eu sabia que não era ilusão. Eu já tinha visto gente em coma. Já tinha visto morto.
Isso não era morto. Isso era o que vem depois do morto. Respirei fundo, muito fundo. Liguei o motor como quem tenta acordar do próprio corpo. Engatei e fui. Não acelerei muito, só o suficiente para sair dali antes que alguma coisa me impedisse de ir. Mas no espelho, e isso eu queria não ter olhado, no espelho vi ele de novo, agora virado, inteiro virado, com a cabeça baixa como quem escuta alguma coisa dentro de si. Não gritei, não chorei, não rezei, só fui. Porque quando você já perdeu tudo que tinha, não sobra nada para oferecer ao medo, só a pressa. E o mais estranho é que, depois de uns 15 minutos, já fora daquele trecho, a estrada foi ficando mais clara, o céu menos denso, como se eu tivesse atravessado uma fronteira invisível. E aí, o rádio ligou. Estava desligado, eu lembro disso, mas ele ligou, sem som, só chiado de início. Depois veio aquele toque, 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 idêntico ao do barranco, exatos 8 segundos. 1, 2, 3, até 8. Depois parou. O rádio apagou de novo. E eu, nessa hora, me senti velho demais para fingir que não tinha sido comigo. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no posto de apoio foi desligar tudo. Motor, rádio, farol, tudo. Nem desci. Deitei na boleia e fechei os olhos. Não dormi. Fiquei ali, com os olhos espremidos, como quem quer impedir que o que viu volte. Mas volta. Volta mesmo de olho fechado. Volta mais nítido. Aquele rosto que não era rosto. O corpo parado como pedra. O som vindo de onde ninguém estava. E o pior, a impressão. A impressão que eu tinha de que aquilo não era a primeira vez. Que eu já tinha visto aquilo antes, mas tinha esquecido. Ou fingido que esqueci. No outro dia, já de manhã, segui até Bacabal. Entreguei a carga, cumpri o protocolo, conversei o mínimo. Tudo parecia normal. Mas não estava. Fiquei uns dias calado demais. E para quem vive sozinho, isso pesa mais. Você acha que já está no fundo, até descobrir que o fundo tem porão. Foi só em Timon, quase uma semana depois, que alguém falou sobre aquilo. E nem fui eu que puxei. Eu estava tomando um café no pátio de um posto, já me preparando para pegar estrada de novo. Um colega, conhecido de outros trechos, encostou com o copo dele e puxou papo. Conversa boba sobre diesel, pneu, rota de carga. Até que eu mencionei que tinha cortado caminho pela BR-135. Falei rápido, como quem diz sem pensar. Passei ali perto de São Mateus, parei num recuo alto, coisa besta. Ele travou o copo no meio do gole. Ficou um tempo demais calado, olhando para frente. Aí disse, tu viu ele, né? Aquilo me acertou como soco. Não era pergunta, era certeza. Eu não consegui responder, só fiquei parado. Ele largou o copo no balcão de ferro, limpou a boca na manga e disse, baixo. Não tenta lembrar quem é. Quem lembra, volta. Levantou e foi embora. Eu fiquei ali com o café esfriando na mão e uma parte de mim querendo correr atrás dele para perguntar que história era aquela. Mas outra parte, maior, sabia que era melhor não saber. Desde então, eu não paro mais em lugar alto, nem para ver o nascer do sol, nem para urinar. Se não tiver outro canto, eu seguro. Porque o que eu vi naquele guarda-corpo não era só um vulto, uma assombração, nem coisa de medo de criança. Aquilo estava lá, esperando por alguém que carrega mais coisa do que devia, e eu carrego desde o dia em que enterrei meu filho e fiquei olhando o túmulo como quem quer trocar de lugar. Nunca falei isso para ninguém, mas quando vi aquele homem sentado, com o corpo virado para o vazio, eu tive uma sensação absurda, imediata, de que, se eu me aproximasse mais, ele ia virar e ia ter o rosto do meu filho, ou o meu, ou nenhum dos dois, porque talvez fosse a mesma coisa. E até hoje, quando o caminhão dá aquele estalo noturno no chassi, ou quando o rádio chia sem razão no meio do breu, eu lembro.
Lembro que nem tudo que espera na beira da estrada tá pedindo carona. Às vezes, só quer ser visto. E a gente, por fraqueza, vê. Eu devia ter seguido. Devia ter fingido que era sombra. Mas não fui embora a tempo. E agora, eu durmo com a sensação de que, em alguma madrugada, em algum mirante esquecido, tem um homem sentado no guarda-corpo, esperando eu voltar. E o pior é que uma parte de mim entende porque ele ainda tá lá, porque se fosse eu, também não ia embora. Eu não sou de inventar coisa, nunca fui, mas também não sou do tipo que engole esquisitice fácil, não. O que eu vi, o que eu vivi, não tem outro jeito de contar. Foi real. Só que parece que não era para ser. Eu já tinha feito aquele trecho entre Montes Claros e Vitória da Conquista umas, 20 vezes, 30 talvez, com carga leve, com carga pesada, com parada em Jequitaí, sem parada, de tudo quanto é jeito. Mas naquela vez, algo não estava batendo. Era frete normal. Insumo agrícola. Nem era urgente, mas eu gosto de manter tudo certinho, sabe? KM anotado, gasto por litro, hora de entrada em pedágio, tudo no meu caderninho. Desde que eu comecei a tomar remédio para ansiedade, o médico falou que rotina ajuda. E ajuda mesmo. Quando eu sei onde tô, sei o que fiz, sei o que tá vindo, eu me acalmo. Era por volta de 3 horas. O sol no alto. Céu limpíssimo. Nenhum carro na frente, nenhum atrás. A estrada entrou num trecho de serra, chão arenoso, meio ondulado, cheio de vegetação rasteira. Sabe aquele tipo de lugar onde tudo parece igual, curva atrás de curva, sempre com o mesmo matinho baixo, a mesma terra vermelha? Pois é. Eu estava ali normal quando veio aquela sensação de já ter passado, mas não aquele déjà vu besta, não. Era mais forte. Olhei o painel, KM 119. A curva era uma descida suave para a esquerda, com uma árvore torta bem no meio do canteiro da pista contrária. Reconheci na hora. Eu já tinha passado por ali, só que não fazia sentido. Não tinha tido bifurcação, não tinha retorno. E eu seguia reto. Falei comigo mesmo, deve ser parecida. Aí olhei o caderninho. Anotação, 1314, KM 119. Curva com árvore torta. Aí que me deu o gelo, porque quando eu olhei o relógio digital do painel, estava marcando 13:14. De novo. Ainda. Continuei, tentando achar explicação. 10 minutos depois, veio a mesma curva, mesmo KM, mesma árvore torta. O sol na mesma posição. E a estrada vazia. Foi aí que bateu o primeiro tremor na mão, aquela tremedeira que sobe pelos dedos e vai até o queixo. Peguei o celular para checar o GPS. Travado. Tela congelada, mapa não carregava. Tentei reiniciar. Nada. Rádio. Liguei. Estática. E no meio, uma voz baixa, quase engolida pelo chiado, falou só uma palavra. Volta. Não sei se ouvi mesmo, ou se quis ouvir, mas desliguei. Na hora. Senti que o ar não andava, o vento não balançava nada, nem o capim do acostamento. Era como se tudo tivesse suspenso, só eu em movimento. E foi nesse estado que eu vi uma placa, Cachoeira do Cobre, 5 quilômetros. Eu travei, porque aquele lugar eu lembrava, mas não tinha que estar ali. Não era parte dessa rota. Cachoeira do Cobre eu só tinha visto uma vez. Em 2021, quando desviaram a pista por causa de uma blitz e me mandaram por dentro. Passei por lá sem querer, me perdi feio, dormi dentro do caminhão. E por causa disso, perdi o aniversário da minha mãe. Foi a última vez que a família toda estava reunida. Depois daquilo, tudo desandou. E agora, a placa estava ali, como se sempre fizesse parte da rota. Foi aí que me deu aquele enjoo no estômago. Aquela ânsia seca que não vem de comida, mas de descompasso. Como se o corpo começasse a perceber que a cabeça estava saindo da linha. A curva seguinte era diferente, mais fechada. E tinha uma caminhonete parada no acostamento, capô aberto.
Suspirei aliviado. Gente normal. Tá tudo bem. Era só a cabeça. Desacelerei. Olhei para o acostamento. Tinha alguém em pé ao lado da caminhonete me acenando. Era um homem, mas não era qualquer homem. Era eu. Mesma camisa polo azul. Mesmo cabelo bagunçado. Mesmo caderninho na mão. Ele não sorria. Não pedia ajuda. Só me olhava. Como se soubesse de tudo. Como se já tivesse passado por isso. Meu pé bateu no acelerador sozinho. Engatei sem pensar. Passei por ele com o olho grudado no asfalto. O espelho lateral me mostrou a caminhonete desaparecendo devagar. A curva seguinte era a mesma da árvore torta, pela 4ª vez. Olhei o relógio. 13h14. Eu juro que tentei pensar com lógica. Tentei manter a calma, fazer conta, contar tempo entre placas, coisa que eu sempre faço. Mas era como se nada quisesse me deixar sair daquele horário. 13h14. Sempre 13h14. Tava com o rosto todo suado, mesmo com o ar-condicionado ligado. A boca seca. Fiz de tudo. Fingi que era falha do relógio, do painel, do GPS. Tentei cantar para mim mesmo, cronometrar mentalmente os minutos, mas nada avançava. Só a estrada. E ela só me levava de volta, para a mesma curva. Dei um tapa no volante, gritei, rasguei o plástico do banco com a unha. E foi aí que peguei o caderninho, meu controle, meu porto seguro. Abri na página do dia. Lá estava, 13h14, km 119, curva da árvore torta. Fechei os olhos e rasguei a folha. Na hora senti o sol mexer, de leve, 2 segundos, talvez 3. O calor pareceu mudar. O retrovisor mostrou a sombra da árvore, deslocando um pouco. Aquilo me deu um choque, não de alívio, de pavor, porque o caderno era o que estava prendendo o tempo, ou o que o tempo estava seguindo. A mão começou a rasgar página por página, fretes antigos, datas de abastecimento, entradas em pedágio, notas de entrega, café com leite no KM 51, dormida em Formosa, briga por telefone em Barra do Garças. Fui rasgando tudo, os últimos 3 anos. Quando rasguei a última folha, o céu escureceu, não de pôr do sol. Escureceu como se tivessem apagado a lâmpada do mundo, sem transição, sem cor, só o escuro. E eu, na cabine, com os papéis picados no colo e o peito doendo. Não sei quanto tempo passou depois disso, só sei que, em algum momento, eu estava na estrada de novo. Era noite, de verdade, com estrela e tudo. Mas o para-brisa estava rachado no canto direito. Minha mão esquerda estava com terra debaixo das unhas. O rádio, travado em 13h14. Encostei num posto pequeno, perto de Montes Claros. Era um lugar que eu já conhecia. Já tinha abastecido lá antes. Parei, desci, fui direto para o banheiro. Joguei água no rosto. A cara parecia a minha, mas mais usada. Na hora de pagar, o frentista olhou pelo espelho da loja de conveniência e disse, meio como quem fala com um velho conhecido: "Conseguiu sair dessa vez?" Eu não respondi direito. Só soltei. Acho que sim, mas perdi tudo que me ancorava. Voltei para o caminhão. Sentei. Fiquei olhando o painel, o vidro rachado, os papéis picados ainda no assoalho. E só pensei uma coisa. Às vezes, a gente roda achando que é para chegar, mas roda é para esquecer. E tem frete que é isso. Você leva o que mais queria largar e ele volta no banco do carona. Era para ser só mais um retorno. Caminhão vazio, estrada conhecida, estava vindo de Coxim, tinha descarregado ali e decidi cortar por dentro, pela terra, em vez de pegar a volta normal. Já tinha feito aquilo umas 3 ou 4 vezes, mas nunca de madrugada. Dessa vez, eu estava acordado fazia mais de 20 horas. Tinha tomado café forte no último posto, lavado o rosto, me sentia alerta. O céu estava começando a clarear, mas ainda era noite.
Aquela luz sem nome, meio roxa, que não vem da lua nem do sol. E silêncio, silêncio de assustar. Nem bicho, nem vento, só o barulho do motor e o estalo seco do cascalho solto. O trecho do milharal já começa uns 15 minutos depois da bifurcação. Planta alta dos dois lados, mais de 2 metros. Eu sempre odiei esse tipo de estrada, porque não dá para ver o mundo. Parece que você está dirigindo dentro de um tubo, um funil. Foi ali que vi a mulher, no canto da estrada, do lado esquerdo, em pé, imóvel. Eu desacelerei, por instinto. Não pensei. Só tirei o pé e deixei rolar. Ela estava de vestido claro, tecido fino, sujo de terra, os braços caídos, sem força nenhuma. E o rosto? O rosto na parte errada da cabeça. Não é que ela tivesse virado para trás. É que ela era assim, como se tivesse nascido daquele jeito. O rosto encaixado no avesso, a nuca no lugar do queixo, o queixo apontando para trás. E ainda assim, me olhando de frente, mesmo com o corpo virado para o outro lado. Ela levantou a mão, não com pressa, nem desespero. Só um gesto pequeno, como quem chama alguém para falar, ou para pedir direção. Eu travei. Minha mão apertou o volante com força. A pele da palma colou no couro. A boca secou na hora. O caminhão ainda estava em movimento lento. Não parei. Passei direto. Fiz força para não olhar no espelho. Nem pisquei. Peguei a bifurcação seguinte sem ver placa. Virei por virar e comecei a suar frio. Muito frio. O banco molhou embaixo das costas. A gola da camisa grudou no pescoço e eu só pensava, não é possível. Mas eu vi. E o pior, eu conhecia aquela curva. Já tinha passado por ali outras vezes e não lembrava se já tinha visto ela antes. Liguei o rádio, só chiado. Mexi no GPS, congelado. A estrada seguiu. Mesma luz, meio roxa, meio prata. Tudo parado. O mato, o ar. Parece que nem o tempo queria se mover. E então, um pedaço adiante, dentro do milharal, um pano se mexeu. Pano de vestido. Mesma cor, mesma leveza. Mas não tinha estrada lá, só planta. Mesmo assim, o tecido balançou. Como se alguém estivesse andando entre os milhos paralelo a mim. Eu desliguei o farol alto. Desliguei o rádio. Fiquei só com o barulho do motor e o som abafado do meu próprio peito. E fui. Só queria sair dali. Fiquei quase 20 minutos dirigindo no escuro. Só a lanterna de posição ligada. O farol eu deixei desligado de propósito, como se a luz pudesse chamar coisa errada. O trecho da plantação foi dando lugar à mata mais baixa. O chão mudou de textura. O barulho do cascalho ficou mais opaco. Mas eu não olhava mais para o relógio, nem para o retrovisor. Não queria saber quanto tempo tinha passado, nem se ela ainda estava lá atrás. Cheguei num posto pequeno, um que eu já conhecia. Sempre paro lá para pegar café e ajeitar o retrovisor. O frentista é um senhor calado, usa um boné com símbolo de caminhão antigo. Encostei, desci. Entrei direto na lanchonete, pedi um café sem pensar. Nem açúcar, nem nada. Só para sentir alguma coisa quente dentro. Minhas mãos estavam tremendo. Eu apoiava a xícara na mesa com as duas, igual criança com medo de derrubar. O rádio do posto tocava uma música antiga, daquelas que a gente só escuta quando está cansado demais para mudar. Tentei esquecer, convencer meu corpo que aquilo não tinha acontecido, que foi sono, falta de ar, luz estranha. Quando terminei o café, levantei, agradeci com a cabeça e voltei para o caminhão. Abri a porta, subi devagar, o banco ainda quente do meu corpo. E quando fui virar a chave, me deu uma coisa, uma vontade de olhar o parasol. Não sei porquê, eu nunca olho ali sem motivo, mas naquela hora eu quis ver. Levantei devagar. A foto da minha esposa não estava mais lá. No lugar dela, tinha outra foto, uma Polaroid, papel grosso, borda branca, a imagem meio lavada. Era ela, mas não como eu lembrava. Era a mulher da estrada, mesmo vestido,
mesmo jeito de ficar parada, mesmo rosto virado, a cabeça do avesso. Mas os olhos eram os dela. Na imagem, ela estava num canto de estrada, do lado de um entroncamento de terra em T, atrás dela, um espantalho torto, feito com vara de cerca e camisa de força. Eu travei. Não consegui respirar direito. Peguei a foto, virei. Tinha uma frase escrita à mão com letra tremida. Você nunca parou para mim. Aquela frase me engoliu por dentro. Porque aquilo não era sobre aquela madrugada. Era sobre todas as outras vezes que eu passei por ali. Todas. E ela estava lá, sempre no mesmo canto. Sempre esperando. E eu nunca parei, nunca encarei, sempre segui, sempre dei um jeito de esquecer. Como se deixar para trás fosse o mesmo que resolver. Aquele vestido era o mesmo do dia do acidente. O que ela usava quando saiu de casa. Ela vinha me visitar, surpresa. Eu estava num frete. Ela me ligou antes de entrar na estrada. Disse que estava com saudade. Eu disse que estava ocupado. E desliguei. Ela nunca chegou. O carro dela capotou perto daquele entroncamento. Chovia. A curva era ruim. Eu nunca fui lá ver. Nunca quis passar perto daquele trecho. Até que a rota começou a obrigar. E agora eu entendi. Não era um espírito. Não era visão. Era lembrança. Era a forma que a estrada arrumou de mostrar o que eu enterrei com ela. De dentro, do lado direito do banco, senti alguma coisa mexer. Baixei o rosto. Tinha terra no tapete. Muita terra. Terra úmida, cheiro de milho e pano velho. Do tipo de cheiro que vem de coisa deixada no tempo. O rádio do caminhão ligou sozinho. Só estática. Mas no meio, dava para ouvir um sussurro. Não dava para entender. Só que não era para entender. Era para aceitar. O dia começou a nascer de verdade. Luz amarela atravessando os vidros. Do outro lado da plantação, dava para ver um espantalho. Longe, parado, mas diferente. Com o vestido claro, costurado. E no lugar da cabeça, um pano virado para trás. Dava para ver os olhos desenhados. Os mesmos, os dela. Não me aproximei. Não liguei o motor. Fiquei ali, respirando, lembrando de tudo que eu fiz de conta que não vi. Tem gente que vê assombração. Tem gente que vê arrependimento com perna. Eu só vi o que sempre esteve lá, do jeito que eu nunca consegui aceitar. Aqui, a estrada não tem fim, e cada relato é mais pesado que o anterior. Clica em inscrever-se e vem com a gente. Tem lugar que você passa e tenta não olhar, mas o que está lá, às vezes, olha de volta. Não gosto de falar muito, e também não costumo lembrar, mas tem coisa que não dá escolha. Tem imagem que gruda, mesmo que você feche o olho por dentro. Isso foi na BR-262, ali depois de Corumbá, quase chegando em Anastácio. Trecho reto, quente, úmido, céu amarelo de poeira, com cara de chuva que vem e não chega. O tipo de tarde que o chão racha, mas o vento já traz cheiro de terra molhada. O ar fica grosso. Eu estava levando defensivo agrícola para uma fazenda da região. Carga normal, estrada conhecida. Já tinha feito aquela entrega umas 4 vezes. Nunca teve nada demais. Só que nesse dia, teve. Vinha tocando a 80, motor estável, rádio desligado. Só o som da cabine e do vento riscando as laterais. Dobrei uma curva larga e foi ali que vi, na valeta. À esquerda da pista, onde tem aquele desnível fundo de drenagem, onde junta mato seco, plástico, pneu velho. Tinha alguma coisa no meio. Não dava para ver inteiro, só um volume, um corpo. O contorno era humano demais para ser bicho. Parecia alguém jogado, meio curvado para o lado. Braço torto, uma perna dobrada, uma camiseta clara. Tudo sujo. Reduzi. Um pouco. Mas não parei. Dei seta para a direita, mesmo sem ninguém atrás. Como se fosse fingir que tinha razão para seguir. Uns 20 metros depois, olhei no retrovisor.
O braço se mexeu, devagar. Não era vento, não era reflexo, era movimento, intencional. Senti um gelo na nuca, mas não no susto, no reconhecimento. Já tinha visto isso antes, quando um dos meninos da oficina caiu do telhado e ficou ali, vivo, só o braço pedindo ajuda antes de apagar. Minha mão foi no cigarro, acendi sem pensar, dei uma tragada e logo outra, 2 seguidas. Só faço isso quando estou tentando mentir para mim mesmo. Na época da minha filha, era assim também, quando eu queria fingir que estava tudo bem com a gente. Segui. A estrada ficou mais vazia, mais silenciosa, mas a imagem veio junto. A curva, a valeta, o volume jogado, o braço. Cada quilômetro eu pensava, vai ver é um boneco, vai ver é golpe, vai ver já morreu. E depois, aquela outra voz, não sou polícia, nem socorrista, sou só o caminhão. Terminei a entrega. Entrei na fazenda, deixei a carga, assinei recibo. Fiquei ali tempo demais para alguém que já estava pronto para ir. No fundo, eu não queria pegar a volta, mas peguei. Já era noite. A estrada que de tarde era poeira, agora era sombra. A umidade tinha virado vapor. E o calor, mesmo sem sol, parecia mais pesado. Dirigi sem parar, só pensando no trecho da curva. E quando faltavam uns 2 minutos para chegar nele, vi farol. Um carro parado, com o farol alto, sozinho, do outro lado da pista. Mas o banco do motorista vazio. Tive que reduzir, quase parar. E foi aí que o farol dele bateu na lateral do meu caminhão e fez sombra. Uma sombra comprida que veio da valeta e atravessou a pista. Alguém saiu de lá, devagar, não correndo. Uma silhueta magra com o passo mole, como quem teve que esperar tempo demais para levantar. Não olhei de frente, não encarei, mas vi. A sombra subiu a pista, cruzou a contramão e sumiu no mato alto. Engatei a marcha. O cigarro caiu da boca e rolou no assoalho. Quase peguei com a mão, mas deixei. Não podia parar de novo. Fui até Terenos direto. Encostei num posto com movimento. Estacionei de frente para a bomba, desci, lavei o rosto e pedi um café. Preto, sem açúcar. Um caminhoneiro conhecido chegou depois. Sentei perto e aí veio, saiu de mim. Tu já viu coisa caída naquela curva antes de Anastácio? Ele franziu a testa. Ia responder, mas não deu tempo. Um senhor mais velho, abastecendo uma caminhonete, virou devagar e falou sem olhar para mim. Aquilo lá, todo mês tem alguém, às vezes corpo, às vezes não, mas ninguém para, nem polícia. Eu dormi no caminhão naquela noite, porta trancada, janela entreaberta. O som do motor desligado ainda dentro do peito, como se o ronco dele ainda estivesse ali, abafando o que precisava ser pensado, mas não abafou. Acordei antes do sol nascer, suado, com a camiseta molhada nas costas e o pescoço grudando na gola. O para-brisa estava todo embaçado, o vidro lateral também, e o ar parado, quente mesmo na madrugada. Sentei no banco da frente e passei a mão para limpar o vidro, só um círculo para olhar o lado de fora. Foi aí que vi. Tinha uma marca, por dentro, uma palma de mão, pequena, menor que a minha, no lado esquerdo onde ninguém tinha encostado. Fiquei olhando por muito tempo, não mexi, não falei, nem encostei. Sabe quando o corpo entende o que a cabeça não quer? Foi isso, estava ali, não precisava me ameaçar, nem aparecer, porque o que ficou comigo fui eu que deixei. Não era ele ou ela que voltava. Era eu que não tinha ido embora direito. Passei o dia quieto. Não contei para ninguém. Na semana seguinte, recebi proposta de frete para a mesma região. Pagamento adiantado, carga leve, entrega rápida. Recusei e continuei recusando. De lá para cá, tem uns trechos que eu evito. Mesmo que custe tempo, rota, lucro. Curva eu ainda faço, mas não olho valeta. Nunca mais. E eu sei, pode parecer pouco, pode parecer covarde,
Mas tem hora que a gente foge achando que foi por medo. Só que, no fundo, foi para não ter que encarar que fez menos do que devia. Eu sou do tipo que acredita que o caminhão protege, que ele leva a gente e guarda o que não é para contar. Mas tem coisa que nem ele dá conta de carregar. E aí, sobra para a alma. Eu devia ter desconfiado quando o dono da carga me deu as direções escritas num papel, com caneta azul, tremendo. Tinha GPS no celular, tinha rádio no painel, tinha tudo. Mas ele quis escrever, letra feia, tremida, meio apagada na borda da folha. E ainda me entregou com a mão suando. Era um frete simples, fertilizante e umas sacas de semente, coisa leve. Saí ali de Itumbiara e ia entregar no sul do estado, num lugar que, segundo ele, era novo, ainda em registro, sem nome no mapa. O preço estava bom, melhor que o normal. E como eu estava com a agenda meio vazia e já era final de semana, aceitei. Fiz a conferência, carreguei tudo direitinho e fui. Era final de tarde, céu laranja, sem uma brisa. Calor abafado que grudava a camisa no peito. E os mosquitos, Deus me livre, o tipo de calor que parece que não sai do corpo nem com o ar ligado. As primeiras horas de estrada foram tranquilas. Só chão batido, plantações dos dois lados, vaca pastando em silêncio. Mas quando cheguei no entroncamento que ele tinha anotado, bateu o primeiro estranhamento. Não tinha placa, nem entrada de fazenda. Só uma estradinha de terra, curvada para a esquerda, meio coberta por capim alto e umas cercas velhas. Tive que conferir o papel 3 vezes. Eu segui, devagar, porque já era quase noite. Uns 10 minutos depois, passei por um portão de madeira grande, desses antigos, com corrente enrolada na lateral, abandonado. Continuei. E aí, coisa de uns 5 minutos depois, passei pelo mesmo portão. Olhei no relógio do painel. Olhei para os lados, era o mesmo tronco rachado no canto, mesmo cupim no poste. Só que eu tinha ido reto, não tinha feito retorno. O GPS, travado, parado desde a entrada, mostrava que eu ainda estava na BR. O painel, oscilando na temperatura, subia um pouquinho, depois caía como se o motor tivesse subindo serra. Mas o chão era plano. Nessa hora, me deu um calafrio. Não de medo, de memória. Me lembrei de uma vez, quando eu era moleque, que me perdi com meu pai num milharal. A gente rodava e rodava, e tudo era igual. Tinha um cheiro de planta úmida e um silêncio que fazia o coração bater dentro do ouvido. Era o mesmo tipo de sensação. Como se o tempo tivesse amarrado, como se o mundo não quisesse me deixar sair dali. Mas aí, logo adiante, vi um curral, de madeira velha, com as tábuas todas desalinhadas. E ali, encostada na cerca, tinha uma mulher, muito magra, parada, com os braços soltos ao lado do corpo, como se nem lembrasse que existia músculo. O rosto eu não vi direito, mas dava para ver que o cabelo era comprido e o vestido meio esbranquiçado como pano velho. Ela não se mexia. Eu tentei buzinar, mas a buzina deu um estalo seco, nem som saiu. A mulher continuou ali, sem piscar, sem virar. Meu peito ficou pesado. A mão começou a suar. O rádio estava mudo. Eu falei comigo mesmo, tipo quem tenta acordar do próprio medo. É só gente da roça. Pode ser muda, pode ser surda, pode ser qualquer coisa. E segui. A estrada terminou num galpão grande, com teto de zinco, aberto nas laterais. Tinha luz acesa dentro, mas não vinha de lâmpada. Era aquele tipo de iluminação baça, de fim de tarde que não acaba nunca, a luz do calor. Dentro, dava para ver silhuetas, umas 3 ou 4, paradas. Pensei que era ali. Encostei o caminhão, desci devagar. Quando fechei a porta da cabine e dei o primeiro passo em direção ao galpão,
O portão de ferro fechou sozinho atrás de mim, com força. Fechou como se tivesse batido contra o vento, mas não tinha vento nenhum. Ali dentro, o ar era parado e quente. Cheirava a ferrugem e feijão guardado. Fiquei ali uns segundos, só ouvindo meu coração. Tentei falar, tentar alguém, mas não saiu voz. As silhuetas não estavam mais lá. O chão de terra batida tinha marcas de pneu, muitas, de vários caminhões, indo para dentro do galpão, mas nenhuma voltando. E aí eu senti que estava errado, que aquilo não era só uma entrega, que o problema ali não era de endereço, era de intenção. Dei meia volta, voltei para o caminhão quase tropeçando, subi na cabine, virei a chave, funcionou. Mas na hora de engatar a ré, vi uma coisa no espelho lateral. A lona da carga estava mexida, como se alguém tivesse enfiado a mão por baixo. Desci, fui até a porta lateral do baú tremendo. Abri devagar. As sacas de fertilizante estavam todas viradas, e no meio delas tinha uma coisa colorida, uma boneca, a boneca da minha filha, a de vestido rosa e cabelo de lã. Aquela que a gente perdeu numa viagem para o interior, meses antes. Ela estava ali, suja de terra, enfiada no meio da carga. Eu olhei para aquela boneca como se ela tivesse me pegado no flagra de alguma coisa. Nem gritei, nem peguei, só travei, porque não tinha como. Aquela boneca foi esquecida num posto em Campo Verde. A Júlia chorou por 3 dias e a gente nunca achou. Como é que aquilo foi parar no meio da minha carga? O galpão atrás de mim rangeu, mas não era o zinco, era o chão. Um barulho de peso, como se alguém tivesse dado um passo lento. Mas não tinha mais ninguém ali. Ou tinha, mas eu não ia olhar. Fechei a porta do baú com tudo. Subi na cabine sem olhar para os lados. Engatei a ré com o coração martelando e o volante escorregando da mão suada. Pisei. O caminhão pulou de leve quando a parte traseira bateu numa pilastra. O portão rangeu. A estrutura de madeira cedeu um pouco, mas abriu. Eu não parei. Fui dando ré até conseguir manobrar. O caminhão batia nos tocos do chão, nos entulhos, e eu fui, sem olhar, sem respirar, sem pensar. Peguei a estrada de volta sem saber se era a mesma. O céu já estava roxo. O calor continuava grudado no meu corpo como pano molhado. O painel do caminhão estava com a luz do motor acesa, mas eu não parei para ver. Andei e andei até ver luz, luz de verdade. Quando cheguei em Itumbiara já era madrugada. Encostei no primeiro posto com movimento. Desci do caminhão com a perna bamba. Pedi um copo d'água com açúcar para o frentista e sentei. Tirei o papel do bolso, aquele com a coordenada escrita à mão, e mostrei para o primeiro colega que eu encontrei, um rapaz novo que fazia trecho até Rio Verde. Ele olhou e ficou um tempo parado. Depois perguntou: "Quem te deu isso aqui?" Falei que foi o contratante, que eu nem vi pessoalmente. Só recebi ligação e instrução para pegar carga e seguir. Aí ele falou: "Isso aqui é onde ficava a Fazenda São Vicente. Mas ela pegou fogo em 2017. Morreram o dono, a mulher e 2 empregados. Queimou tudo. Depois disso, o terreno virou cerrado. Nunca reconstruíram nada ali." Eu não respondi, nem discuti. Só balancei a cabeça. E fui ali no banheiro. Joguei água no rosto. Fiquei olhando para o espelho, tentando reconhecer minha cara. Tentando ver se eu ainda estava do lado certo da coisa. Dei baixa no frete no mesmo dia. Fiquei 2 dias parado. Dormi no caminhão, motor desligado, rádio fora da tomada. E achei que com o tempo ia passar. Mas aí, 3 dias depois, minha esposa mandou mensagem. Aquela do tipo simples, sem pontuação. Dizia: "Amor, arrumando o armário da Júlia, achei a boneca que ela perdeu. Tava suja, cheia de barro. Coloquei para lavar. Ela vai ficar feliz." Eu só encarei a tela e não respondi, porque eu tinha deixado a boneca no meio de uma carga que não devia ter existido, numa fazenda que não aparece no mapa, com um cheiro que não sai da memória.
E naquele momento, ali no posto, com o telefone na mão, eu entendi. Aquela entrega não era sobre carga, era sobre entrada, sobre abrir uma porta que não devia. E de lá para cá, eu só aceito frete que tenha placa, contato, contrato e mapa. Aprendi na marra que tem lugar que não quer ser encontrado. E quando você insiste, ele acha você primeiro. Estava carregado com cimento, saindo de Redenção para o lado de São Félix. Estrada de terra ruim, estava atrasado. O dia já ia virando cinza, poeira seca no ar, tudo grudando na garganta. Aquele trecho ali, depois da curva da cerâmica abandonada, sempre foi perigoso. Só que agora estava pior. Tinha gente da prefeitura, ou sei lá de onde, mexendo em tudo, largando máquina no meio da pista e indo embora. Foi virando curva e... pronto, quase que me leva. Buraco, cratera. Não era valeta, não. Era buraco feito por retro, largo, profundo, do tipo que engole eixo traseiro se você vem mais embalado. Tinha só um toco enfiado no chão e um pano amarrado em cima, sujo de barro, rasgado. Só vi em cima, freiei seco. A carroceria balançou. Os sacos bateram nas laterais, o caminhão tremeu. Quase joguei tudo no mato, desci, olhei aquilo, falei alto sozinho. Pra ninguém, pra mim, xinguei. Tão cavando cova na estrada agora? Tirei foto, bati com o pé no toco, fiz anotação no caderninho. Número da curva, coordenada aproximada, descrição do obstáculo. Faço isso sempre. Se der problema com o seguro, já está registrado. Mas não avisei ninguém, não é minha função. Cada um por si. Já salvei gente demais nessa estrada. Já vi muito caminhão deitado e ninguém nunca me chamou de herói. Só tomam tua frente no posto depois. Voltei pro caminhão. Mão no volante, que ainda tremia leve, e fui. Uns 15 minutos depois, parei num ponto mais alto. Trecho com vista larga. Lugar bom para dar aquela minguada no corpo. Urinar, beber um gole de água, dar uma esticada na coluna. Deixei o motor ligado, desci devagar, garrafa d'água na mão, a perna ainda sentindo o susto. Foi aí que o PX chiou, estalado, do nada. Voz meio abafada, meio agoniada. Voz de jovem. Alguém confirma se a curva da 470 ainda está liberada? Tô chegando com a Scania preta do Zé Mário aqui. Tô meio atrasado. Eu reconheci a Scania preta do Zé Mário. Do meu irmão de consideração, aquele que me ajudou na época do Rodoanel. Aquela voz era do filho dele. Moleque novo, mas bom de braço. Fazia só uns 2 anos que tinha pegado Estrada Grande. Fiquei com a mão no rádio, o dedo encostou no botão, mas não apertei. Dei um gole na água. Outro. Não falei nada. Pensei, se eu fosse parar para avisar buraco para todo mundo, nem dirigia mais. Virava guia turístico. Cada um tem que prestar atenção. Entrei de volta na cabine. O rádio continuou chiando. Outra voz respondeu qualquer coisa de trecho lá embaixo, de lavoura. Mas ninguém mencionou o buraco. Engatei. Fui, mas não acelerei. Não dava para acelerar com aquele gosto na boca. E então veio o som, um baque seco, tipo pancada de metal contra a terra, seguido de um grito abafado, não grito de dor, de surpresa, daqueles que nem dá tempo de virar dor, um som de freio estourando, suspensão cedendo, coisa pesada tombando. O barulho veio da distância, eu não vi nada, mas ouvi tudo. E fiquei parado por uns segundos com a mão suada colada na alavanca de marcha. Depois, segui. Sem falar, cheguei em São Félix já de noite. Pneu cheio de terra vermelha, eixo dianteiro com barulho leve, devia ser pedra presa. Parei num posto, pedi para calibrar, estiquei a perna, fui ver se comprava um refrigerante. O frentista olhou para a lateral do caminhão, viu o logo da empresa. Perguntou direto, sem nem tirar o pano do ombro. Você estava vindo da 470? Confirmei com um aceno de cabeça. Ele ajeitou o boné. Falou como quem avisa previsão de chuva.
O rapaz da Scania preta caiu lá, no buraco perto da curva. Ninguém viu a tempo. Bateu, desceu e o caminhão pegou fogo. Disseram que ele ficou preso dentro. Nem conseguiram abrir a porta do lado do motorista. Não respondi, nem olhei para ele. Virei e voltei para o caminhão. Entrei. Fechei a porta com força demais. O som do vidro tremendo foi alto. Liguei o motor, mas não saí. Fiquei com a mão parada no câmbio, a outra no PX. A voz dele, a voz ainda estava lá, gravada, repetida. Tô chegando com a Scania preta do Zé Mário. Tô meio atrasado. Eu escutei uma vez, depois outra. Não aguentei. Arranquei o rádio do suporte e taquei no painel. Estourou. Caiu entre o banco e o assoalho, a parte de cima rachada, botão de volume girando sozinho, mas sem som, e eu só respirei, pesado, fundo. Olhei o retrovisor. Lá fora, os faróis de outro caminhão se apagavam, sumindo devagar no fundo do espelho. A cabine estava quente, abafada, sem vento. Mas eu não abri o vidro, fiquei ali, parado. Ninguém me perguntou nada, ninguém me cobrou. Mas eu sei, eu estava lá, eu ouvi, eu podia e não fiz. E agora é tarde.